Oi, eu sou a Denise, o Denise Tá Chamando, e este é mais um vídeo sobre minhas leituras. Vou falar de 2 livros também nesse vídeo. Um é o livro Equilíbrio, A Vida Não Faz Acordo, do volume 1, da Flávia Mariano. E o outro livro é o volume 2, do Amélia Bedelia, que é uma série em inglês muito divertida que eu estou lendo. Vou começar falando do livro Equilíbrio, que é essa capinha aqui. Ele é um livro digital, disponibilizado gratuitamente no site da Amazon, e acho que é online mesmo, não só na Amazon. E ele é da autora brasileira Flávia Mariano. Eu li esse livro rapidinho, mas ele não é um livro que me agradou muito, não. Ele é um livro muito bem avaliado, ele tem 4 estrelas, se eu não me engano, na loja da Amazon. Então, despertou-se meu interesse. Ele tem toda aquela cara de livro de autoajuda, assim, a própria capa, o tema já sugere isso mesmo. Não tem, assim, não fui enganada. Não sou, assim, uma voraz leitora de autoajuda, mas, de um modo geral, também não sou uma pessoa crítica de ficar, ai, que eu nunca vou ler autoajuda, que eu odeio autoajuda, coisas desse tipo. Realmente é uma coisa que eu não costumo ler, mas eu não sou radicalmente contra, não. Eu acho que é uma coisa que tem sentido para algumas pessoas. Já li alguns que eu gostei, outros que não gostei, então eu tento avaliar cada livro pela sua unidade, né? Não pela categoria, por condenar uma categoria como um todo. Esse livro Equilíbrio, ele conta aquela velha história de uma pessoa, no caso aborda a visão de uma mulher, que chama Marília. Essa pessoa é uma workaholic e ela trabalha pra caramba, não tem tempo pra curtir a vida, curtir seus hobbies, não cultiva seus hobbies, deixa os amigos meio de lado, deixa a família meio de lado, em prol do trabalho, trabalho, não tira férias, tentando sempre uma promoção, ser um salário maior, então só o trabalho, a vida em torno do trabalho, almoçar trabalhando, tudo é trabalho. E aí o livro vai abordar que essa personagem ela começa a sentir um vazio existencial, vendo que não tem tanto sentido assim ela trabalhar tanto e que na verdade ela não se sente tão realizada assim, que ela gosta do trabalho dela, mas que tá faltando alguma coisa. E ela vê exatamente um programa de televisão que mostra 2 extremos, essa workaholic e as outras que só cultivam a imagem. Então ela fica naquele debate, né? O que seria melhor? Ser uma pessoa fútil e bonita ou ser uma pessoa trabalhadora loucamente? E ela quer um equilíbrio, quer o meio termo entre esses 2 casos, que ela gosta de trabalhar, ela não quer só, e gosta também de ser bonita, de se arrumar, de ter coisas de marca até, né? De coisas caras, de viajar, de comprar, entendeu? Então ela busca um meio termo. A temática ela é comum, assim, não é novidade nenhuma. E eu acho que o jeito que a autora acabou abordando também acabou ficando assim, meio chatinho, meio pedante, porque não traz assim, nenhuma grande novidade e na verdade transforma a personagem numa pessoa meio assim, que eu não quero estar perto, por exemplo. Ela começa a ler muitas coisas, influenciada pela irmã dela. Ela e a irmã tiveram uma educação bastante feminista, porque a mãe dela foi abandonada depois de muitos anos de casamento, como dona de casa, dedicando apenas à família. Então ela ensina às filhas que elas não devem ser assim, porque homem não vai dar valor numa mulher que é só dona de casa. Então que elas têm que conquistar as próprias coisas, que elas têm que lutar por carreiras fantásticas e maravilhosas, porque ser dona de casa não valeria a pena, não seria reconhecido não só pelo marido, mas pela sociedade de um modo geral. Então ela trabalha nessa mentalidade das filhas para serem oposto a isso, né? E a Marília vai muito nessa direção e a outra irmã dela acaba abandonando isso. Ela vai até um determinado ponto e se cansa, ela vê que não é aquilo que dá futuro e ela quer, na verdade, ter uma família, quer poder curtir a família, aproveitar a família. Então ela abandona e vai viver como dona de casa e a mãe dela morre de desespero por causa disso e teme que a outra acabe virando uma hippie, uma coisa assim. Quando ela comenta alguma coisa sobre insatisfação no trabalho, ela fala, mas foi promoção, mas você vai poder trocar de carro, ter um carro zero todo ano. Assim, o assunto como um todo, acho que é um assunto atual, né? O assunto já foi tratado
em outras histórias e outros textos, que é importante a gente ter esse meio termo, ter um equilíbrio nas nossas vidas, dar mais valor aos nossos hobbies, às coisas que a gente gosta, e também ter um emprego, ter um trabalho que nos agrade, que nos satisfaça, nos faça feliz, não só para cumprir tempo, não só para receber o dinheiro. Considero uma coisa assim, extremamente válida, mas eu não gostei muito da abordagem. Achei que ela foi lendo muito livro de autoajuda e, sim, não houve nenhuma grande absorção dessas leituras. Na verdade, ela fica vomitando esses textos, tem vários trechos de livro que são citados no livro, e ela, em qualquer circunstância, ela começa a vomitar essas palavras, essas frases, e assim, e o livro tem uma postura, os personagens no livro, tem uma postura que é péssima, que é ficar esculachando a outra, porque não é assim. Eu sei que na vida real tem muitas pessoas que são desse jeito, mas o que acontece? A gente acaba repelindo essas pessoas, não quer a companhia delas, né? Então é uma coisa assim muito recorrente no livro. A personagem ela fica muito assim, de ficar criticando as outras pessoas por serem assim. Ela ainda não passou pela mudança dela, mas começa a criticar todo mundo. Ela resolve fazer uma viagem depois de uns acontecimentos até a Capadócia, e nessa viagem todas as pessoas com quem ela tem acesso, ela vem com esse tipo de sermão, ou então ela leva esse tipo de sermão. Então assim, é meio bizarro essa situação de uma apagação de sapo geral que rola ao longo do livro. Não é uma abordagem interessante, sim. É o tipo de pessoa que eu não manteria contato, é o tipo de pessoa que eu falaria, dá licença, sinceramente. Não pelo assunto em si, mas pela maneira como é abordado, em tom de crítica, em tom até de ofensa mesmo, na maioria das vezes. Rola uma situação de romance, duas, né, na verdade, situação de romance na parte dela, e é impressionante como os caras pagam mal geral pra ela, pagam mal sapo pra ela, e ela ainda fica arrastando pelo cara. Eu achei que, sim, deve ter uma baixa autoestima, assim, impressionante, porque os caras estão lá falando que não querem nada com ela e ela não dando o menor sinal. O outro cara tá casando e ela tá correndo, ai, não, só faltou uma atitude minha. O livro aborda essa questão das oportunidades, da gente não deixar passar as oportunidades, e ela fica nessa, quando ela tá tentando mudar, que ela teria deixado passar a oportunidade, mas que ela não vai deixar passar. E tem algumas coisas, e acaba confundindo algumas coisas que, no meu entendimento, na verdade ela não percebe que ela não tem lugar com aquele cara, com aquele homem, e fica insistindo num relacionamento, tentando forçar uma coisa, ou na verdade nem tentando forçar necessariamente, cogitando forçar uma coisa que na verdade ela não tem vez. O cara não tá nem aí pra ela, ou os caras não estão nem aí pra ela, não estão nem um pouco interessados nela, e ela fica, ai, se eu tivesse coragem, ai, se eu tivesse ido. Sinceramente, eu não entendi como a autora, que pelo que eu vi por alto assim, no site antes de fazer o vídeo, não li nada dela depois disso, mas ela parece trabalhar muito com essa questão das mulheres, de autoestima, de afirmação das mulheres, da melhoria, mas eu não, no volume 1 do livro isso ficou muito mal. Ela pega uma personagem super, assim, ela não é uma pessoa carente, mas na prática e fica se arrastando por causa de uns caras que estão, obviamente, nem aí pra ela. Não tem um sinal de que os caras estão interessados nela, e ela fica ainda, ai, não, se eu mudar, então, não sei. O livro ainda tem volume 2, eu sinceramente acho que dava pra ter encerrado a história no volume 1. Ela poderia ter elaborado melhor algumas coisas e adiantado mais a história para poder encerrar num volume único. Sinceramente, eu acho que não era o caso de 2 volumes, mas não sei. Uma outra coisa que eu achei que ficou falho no livro foi a questão da descrição. Eu já comentei que eu acho que alguns autores acabam descrevendo demais. E um desses autores que eu assim, gosto pra caramba é a Agatha Christie, e eu ando meio enjoadinha do tanto que é da descrição dela, que é extremamente detalhista. Mas, nossa, como faz falta uma descrição, sabe? O equilíbrio faltou.
Tem um dos personagens que ele tem aquele cabelo dread. Eu só fui entender que ele tinha esse cabelo dread quase que no final do livro, assim. Eu não me lembro realmente da autora ter descrito o cara como tendo cabelo dread. Não tem uma descrição muito clara da fisionomia dos personagens, assim, é muito superficial, ela muda rapidamente a cena, de repente tá num local, daqui a pouco tá no outro, ou às vezes tá no mesmo local, só que muda a conversa. Valeu, Lola. Só que mudou a conversa e acaba ficando muito abrupta. Acaba ficando... Rita, tu tá colaborando pra caramba. Acaba ficando muito abrupta a mudança. Então, achei que faltou assim, algumas conexões. Essa questão de descrição, tem a questão da viagem, tem a questão de cenário. Não é tão interessante assim a viagem para Capadócia. Eu não sei, faltou. Não me conectei muito bem com essa leitura. O outro livro que eu li foi o volume 2 do Amélia Bedelia. Eu já li o volume 1 anteriormente. É uma série muito legal, assim, pra infanto-juvenil, né? Não dá pra esperar nada de extraordinário como história, mas é super divertida. Ela tem várias ilustrações bacanas, eu gosto bastante da ilustração da série. E é uma série bacana para poder estudar inglês de fato, não só por estar escrito em inglês, como eu já falei no livro anterior, é uma série que trabalha muito com a questão do real sentido das palavras, usa muitas expressões idiomáticas, e a garotinha, na idade dela, ainda é muito ingênua para entender exatamente o que aquela expressão quer dizer, e ela acaba dando muita confusão, muita graça, porque ela entende no sentido literal. Então mostra esse aprendizado dela com essas expressões, e para quem está estudando inglês, eu acho super válido. Tem várias expressões que eu não conhecia, tem outras já conhecidas, né? E tem muitas frases, né, mas construções frasais também bem, não necessariamente expressões idiomáticas, mas construções frasais novas. Então, achei assim muito legal para estudar inglês, recomendo muitíssimo. Esse aqui trata da história onde ela resolve, todos os coleguinhas dela estão tendo irmãozinhos, né, e ela pede para os pais dela que ela quer um irmãozinho também. E aí os pais dela quase engasgam, né, com esse pedido inusitado, porque ela acha que é uma coisa super simples, né. E aí eles resolvem dar um cachorrinho pra ela, e ela teria que escolher qual seria a raça mais adequada, né, pra ela. Ela, na história anterior, ela conheceu a Diana, se não me engano, que ela passou a trabalhar, foi demitida, e a Amélia deu a ideia dela trabalhar, levar animais para passear, que ela gosta tanto, porque não ganha dinheiro com isso, só que ela nem sabia que isso era uma profissão, né? E ela acabou virando passeadora de cães, e aqui nessa história a Amélia vai pedir a ajuda dela para ela poder escolher qual seria o cão ideal. Então a gente vai conhecer várias raças, o nome em inglês, algumas características dessas raças. Também trata de uma exposição de cães que acontece na cidade, então tem algumas particularidades que são interessantes. Para mim, como vocês ouviram antes, tem uma cachorrinha, então foi bem interessante ver essas expressões relacionadas ao mundo pet, então achei muito legal. Uma das expressões que tem era she put her foot down, que é quando a pessoa quer dizer que ela falou não. Então, quando ela fala que colocou os pés no chão, era para poder ser firme na decisão dela, que ela não vai mudar de ideia, né? E ela vai e olha embaixo da mesa, você colocou mesmo o pé no chão? It's raining cats and dogs, né? É o nosso velho, está chovendo canivetes. E ela vai olhar, nossa, mas eles não vão se machucar se eles caírem? Oh, it's puppy love, que é um amor verdadeiro, um relacionamento novo. Então há toda uma troca de carinho. Então, normalmente no começo do relacionamento, a intensidade do amor é visível, né? Então tem essa expressão que eu, por exemplo, não conhecia. E don't let the cat out the bag, que é não estraga a surpresa. Então, tem outras expressões também, mas essas assim
que é bom destacar, foi bem legal. Realmente eu já falei, eu recomendo muito livros de literatura infanto-juvenil em inglês, agora com o Kindle, então eu vou poder ler bastante, porque tem a tradução, o dicionário já automático, então facilita muito a leitura de livros em inglês. Esse foi meu vídeo de leituras, espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando os próximos vídeos, se inscreva no canal. Obrigada!